Olá, Brasileiros. Olá, Brasil! Olá, você aí de casa! Mais um vídeo de Game of Thrones com a Mikan. E hoje nós vamos falar da Quaithe. Você fala Quaithe ou Quaithe? Quaithe. Tá escrito aqui na tela, tem a foto dela aqui pra você saber também. Porque a pronúncia a gente nunca vai saber qual é real, porque cada lugar do mundo fala de um jeito. Olha né? só. Tem sotaques no mundo de Westeros e Essos. É verdade. E o próprio George R. R. Martin, ele meio que não liga pra maneira que as pessoas pronunciam. Até tem gente que às vezes vem corrigir a maneira que a gente pronuncia algum nome, alguma coisa. Olha, é muito chato isso. Mas eu assim, ia falar, não corrija as pessoas. Isso é muito chato. E tô falando na vida mesmo. Tipo, alguém fala alguma coisa e você fica tipo, não é essa. E o pior de tudo é quando corrigem quando a gente fala certo. Mas assim, mesmo se não tivesse certo de acordo com o que a série fala, não importa, porque o próprio George R. R. Martin falou que é normal, você pronuncia do jeito que você quiser. Sim, e a gente já falou disso aqui. Cada região de Essos e Westeros tem um sotaque. E eles fazem um sotaque, então... Se eu quiser chamar a Cersei de Cersei, eu posso Tudo chamar, bem. entendeu? Se eu quiser chamar o Ned Stark de... Nedão. Ned Stark é tipo Ned Stark. O Jaime de Jaime. De Jaime, eu posso chamar, entendeu? Então, Quaithe, sei lá, tipo, como que você quiser chamar, Tá mas é o tudo nome bem. do personagem. Então vamos lá, quem é a Quaithe? Ela apareceu há muitas temporadas, Sim, então na bem. segunda temporada ela apareceu. Eles falam que ela é uma Shadowbinder, que a tradução é leitor de sombras. Mas eu dei uma especulada também e a gente acredita que leitor de sombras não faz muito sentido. Uma palavra que faz mais sentido é manipulador de sombras. Sim, a pessoa que faz feitiços e faz magia com as sombras, tipo um bromante, sei lá, que você consegue fazer esse tipo de manipulação. Por exemplo, a Melisandre também é classificada como uma Shadowbinder. E a Melisandre, além disso, também é uma sacerdotisa daquela galera do R'hllor. R'hllor. Que também a pronúncia fica a gosto pessoal. A Quaithe, apesar de não ser da religião do Deus Vermelho, ela é uma Shadowbinder e ela tem esse tipo de poder aí bizarro. E as duas são conterrâneas. As duas vieram de Ashai, que também pode fazer a pronúncia do seu jeito, porque tem gente que fala Assai. Eu vou parar de falar disso, desculpa, eu tô falando muito dessas pronúncias. Mas então, e dizem que lá em Ashai tem muita gente que tem conhecimento sobre dragões. Ashai, pra quem não sabe, a gente tá falando, assim, às vezes a pessoa não sabe, tem um vídeo que a gente fez Essos. sobre o mapa de Essos, que é o continente da Daenerys, praticamente, na série, é onde acontece a maior parte da história da Daenerys. E Ashai fica lá no leste do leste do leste. Ele é o lugar mais a leste do mundo conhecido do George R. R. Martin e não chegou a aparecer na série, mas é muito mencionado, né? Falam, ovos do dragão vieram de Ashai. Os ovos da Daenerys. A gente pode fugir pra Ashai. O George vive falando pra Daenerys. Gente, os dragões são de Ashai, então se os ovos vieram de lá, eles também são conterrâneos delas duas. Olha Ou só. não. Não, porque eles não nasceram lá, né? Como que faz? Porque tem gente que diz que em Ashai podem ter surgido os dragões, ou que, tipo, depois que eles se extinguirem em Valíria, teve os ovos lá, mas ninguém sabe muito bem, porque ninguém vai pra Ashai muito, que é uma terra que, como eu falei, é muito distante, é muito misteriosa. é cheio de magia, coisas bizarras. E pra você chegar lá é mó rolê, tipo, você tem que passar por um monte de Dothraki primeiro, você tem que sobreviver a passar pelos Dothraki. Mas, tipo, quem tá do outro lado é, tipo, sei lá quem é também. Lá não é um bom lugar pra fazer turismo. Os rios são venenosos, é mó rolê, é um lugar bem inóspito. Se vocês quiserem, a gente pode falar só de Ashai, mas tem lá no vídeo uma descrição básica, se vocês quiserem. Então, a Quaithe gosta de falar com enigmas, profecias, metáforas. Ela é uma pessoa super normal, ela não chega pra você, ai Miriam, seja bem-vinda à minha casa. Ela vai falar, no dia que a pessoa entrou na casa pela porta e saiu pela esquerda, blá, blá, blá. A luz piscou 3 vezes e saiu a Maria do Algodão. Ela vai falar alguma coisa assim muito bizarra e aí você vai ficar, what? Então ela só fala desse jeito esquisito, essa mulher. E ela usa uma máscara que é diferente na série e nos livros. Nos livros é uma máscara laqueada vermelha. Laqueada de madeira. Passaram coisas na madeira e ficou essa coisa meio bonita brilhante. que tá aí na imagem. E na série é meio estranha, assim, parece um disfarce de odalisca um pouco, né? Uma coisa meio de metal. Que aparecem só os olhos dela. E na descrição do livro diz que ela tem olhos molhados e brilhantes. É uma descrição. Olhos molhados. É muito estranho. A Quaithe é um personagem muito estranho, muito misterioso. A moça que fez os figurinos da série Game of Thrones, chamada Michelle Clapton, ela disse que ela se inspirou no look da Melisandre pra fazer o look da Quaithe, porque as duas são de Ashai, então ela achou que as duas poderiam ter umas coisas meio parecidas. Então ela se inspirou naquele colar de hexágonos, que a gente já viu que esse colar é meio esquisitão, da Melisandre. Ela se inspirou naquilo pra fazer aquela máscara com os hexágonos também, pra ficar meio que o mesmo clima. Legal, assim. isso é bem interessante mesmo. Os vestidos da Melisandre, né, eles têm os padrões hexagonais, assim. Elas têm umas que, vibes. na série, pelo menos, quer dizer então que, tipo, as coisas de Ashai talvez tenham mais esses padrões, assim. Então, se a gente vir alguma coisa diferente na série que tem esses padrões, a gente já pode tentar adivinhar. Pode ser de Ashai, ou pode ter colocado aleatoriamente também. E você que tá confuso
confuso. Quem que é essa Quaithe que a gente tá falando? Como assim? É porque realmente na série ela não apareceu muito. A gente entende que as pessoas não lembrem muito, mas nos livros ela é uma personagem que é muito importante na história da Daenerys. Ela é meio que uma guia pra Daenerys ao longo da história. Uma guia espiritual, será? Uma coisa assim. Vamos lá. Primeira coisa que ela aparece é naquela época de Qarth, da Daenerys, que eu adoro que nos livros a moda em Qarth é deixar um peito pra fora. Eu acho isso muito legal. Sim. E aí a Daenerys tá chegando lá em Qarth e tudo, e chegam 3 representantes do povo de Qarth pra receber a Daenerys. Não sei porque exatamente a Quaithe tá lá no meio, como vocês vão ver. É meio estranho. A gente tem o Zarozuan Daxos, que é um cara super rico e tal. Aí você tem o Pyat Pree, que representa os Warlocks, né, que são os feiticeiros ali de Qarth. E por último você tem a Quaithe, que não representa ninguém exatamente. Que é meio estranho ela tá nesse contexto, porque ela não é ali de Qarth, né? Isso. E eles foram lá, teoricamente, pra ver se a Daenerys era confiável, pra tentar ganhar a confiança dela. O que essa mulher tava fazendo ali? Por que ela era tão importante que deixaram ela aí nessa expedição? A gente não sabe. Mas lá ela estava. E aí, quando o grupo da Daenerys, a galerinha dela, que não era muita gente nessa época, entra em Qarth, a Quaithe meio que vai andando com ela e vai conversando com ela. E ela se encontrou várias vezes, é muito bizarro. E a Quaithe sempre fala alguma coisa pra Daenerys, tipo, como se ela fosse importante, sabe? Tipo, ah, não, a magia voltou no mundo desde que seus dragões nasceram. Ah, você tem que tomar cuidado. Ah, você não sei o que lá. Ela também fala pra Daenerys sair de Qarth com palavras... Tipo, foge, fia. Vai pra leste que você vai pro oeste, vai não sei o que a gente pode analisar todas as profecias dela depois também, porque são muitas. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre as profecias da Quaithe, o que as coisas que ela fala significam, diz aí nos comentários, porque nesse vídeo a gente só vai especular sobre a identidade dela, que também é muito misteriosa. Se fosse pra fazer as duas coisas, ia ficar um vídeo imenso. E depois que a Daenerys vai embora de Qarth, ela continua aparecendo pra Daenerys em forma de sonhos, ou sei lá, visões, uma coisa estranha. A Daenerys sonha, ou então vê a Quaithe no céu, uma coisa bem Rei Leão, assim, tipo, lembre quem você é. Com fades. Sim. É muito estranho a Quaithe no livro, ela fica aparecendo pra Daenerys o tempo todo, parece que quer guiar a Daenerys, ou então ferrar a Daenerys, a gente não sabe as intenções, mas o fato é que ela não para de aparecer. E na série ela apareceu tão rapidinho, né? Na série, na verdade, ela nem conversa com a Daenerys, ela conversa com o Jorah, naquela em relação cena... a Daenerys, mas com o Jorah. Aquela cena que o Pyat Pree faz aquela mágica e todo mundo aplaude, aí a Daenerys vaza de cena e entra o Jorah e aparece essa mulher, a Quaithe, e ela fala uma profecia pro Jorah, fala da Daenerys, fala dos dragões, não sei o que lá. E depois tem uma cena muito interessante, que ela tá pintando o corpo de um cara pelado lá, que parece a bunda dele em cena. E o Jorah entra de novo. Isso, o Jorah aparece. Ela fala que tá colocando uma proteção num cara que vai pra Valíria, porque a gente sabe que Valíria é tenso, as pessoas somem. É muito bizarro isso, na verdade, porque aí a própria série depois se contradiz em relação a isso, né? Porque ela fala, não, você tem que passar essas tatuagens, não sei o que, pra se proteger. Aí o Jorah ouviu ela falar tudo isso. E ele foi pra Valíria depois. Ele pegou um barquinho e foi pra Valíria, como quem não quer nada. Tiram e pegou Escama Gris, inclusive. Ele devia ter passado a proteção lá dela. Será que a proteção era contra isso? Não sabemos na série, mas é meio bizarro. Eu acho que na real, a série quis só falar de Valíria naquele momento e depois, não, deixa isso pra lá. Mas quem ela é? Será que ela é apenas uma mulher estranha que aparece no sonho dos outros? Então, tem várias teorias de que ela pode ser muita gente. A pessoa ainda por cima usa máscara, então tipo, basicamente pode ser qualquer um ali atrás, né? Mas tem algumas pessoas que são favoritos dos fãs, assim, umas teorias mais favoritas. Acho que a primeira teoria que vem logo de cara é ela ser de um homem sem rosto, que nem a Arya é agora. A Arya é mais ou menos, né? Ela se formou, ela pegou pro diploma. Na série, pelo menos, o Jaque ele fala, agora você finalmente é ninguém, tipo... então acho que ela formou. Tem gente que acha que a Quaithe também é um homem sem rosto. Mas por que ela seria um homem sem rosto e usaria máscara? Se eu posso usar a cara de quem eu quiser. Não, e ela se identifica lá muito claramente, né? Ela vai pra Daenerys usando, tipo, a roupa dela, característica. E alguém em Qarth deve conhecer a Quaithe pra ela conseguir convencer a ir lá junto com a Daenerys. Então eu acho que ela não pode simplesmente ficar mudando a identidade dela, porque ela teria que ganhar a confiança da galera de Qarth pra conseguir fazer isso. Mas ela pode ter ficado desse jeito por muito tempo lá também. Mas eu acho que não faz sentido. Por que ela usaria uma máscara, então? Ela não precisa usar uma máscara. Eu acho que quem usa uma máscara ou é por causa de alguma tradição ou porque quer se esconder. E também os homens sem rosto não tem muito esse lance com magia, profecia, aparecer no sonho da galera. Pelo menos que a gente saiba, não tem muito a ver não, né? É meio estranho. Mas tem duas teorias que as pessoas gostam muito, que os fãs apoiam, que ela pode ser duas pessoas. A primeira é a Shara Dane. Cara,
Eu acho muito curioso. E a gente fez teoria. vídeo da família dele, se você não sabe quem é a Shara. Mas basicamente a Shara Dane teria se matado. Ela teria pulado de uma torre muito alta. Depois do Ned lá, de cagar na cabeça dela. Tipo, depois de matar o irmão, não sei o que, ela pulou e morreu. Pulou e morreu. Mas uma coisa que aconteceu é que ninguém encontrou o corpo da Shara Dane. Então, muita gente acha que ela pode estar viva. Na verdade, ela fingiu que se jogou, ou então a família inventou essa história de que ela se jogou. Mas na verdade, ela tá escondida com alguma missão, algum propósito, tá sob outra identidade. Mas por que raios tem a ver a Shara Dane com a Quaithe? Uma das possibilidades aí pro pessoal relacionar é porque ela vem de Tom Bastella, que em inglês é Starfall, ou seja, tipo, estrela que cai, né? E tem uma outra coisa que tem meio a ver, porque ela se jogou lá em Starfall, que seria estrela cadente, e ela se jogando seria uma estrela caindo. E a Quaithe, ela aparece nas estrelas pra Daenerys. A Daenerys Toda vez que a Daenerys tem sonhos e tal, ela tá, tipo, sob a luz das estrelas e coisas assim. Ou então tem uma cena que a Daenerys fala que a máscara dela brilha como se fossem estrelas do não sei o que lá. Mas aí também, que interesse que a Shara Dane teria na Daenerys? Eu não vejo um interesse muito claro, assim. Eu acho que os Dane, assim, não tem tanto a ver com os Targaryen, a ponto dela largar a identidade dela pra ir atrás da Daenerys. Fingir que se matou, não sei o que. Ou fazer alguma coisa assim. Só se fosse uma coisa, tipo, não, eu preciso sair porque eu não aguento mais e agora eu tô vivendo uma nova vida. Sei lá, às vezes em vez de ela se matar, ela fugiu. E aí ela decidiu viver uma nova vida e aprendeu feitiços, mas eu acho que é extrapolar muito, eu acho que ela só morreu mesmo. Eu acho que é querer muito que ela seja a Quaithe, assim, porque é só porque tem a ver com estrela, achei meio pouco, assim. Uma outra identidade que eu acho que tem muito mais a ver com a Shara Dane é a da Septan Lemore, que é outra teoria, se vocês quiserem um dia a gente pode fazer. Mas com a Quaithe eu acho que não tem nada a ver. Mas tem uma outra pessoa que pode ter a ver, que é a Shira... Ai, vamos lá. Eu chamo ela de Shiera. Fala Shira Sea-Star, que Sea-Star seria estrela do mar em inglês. Então já tem estrela no meio. E tem muito mais a ver com o perfil da Quaithe, eu acho. Porque a Shira Sea-Star, pra quem não sabe quem era, ela era um dos grandes bastardos, que são filhos bastardos do rei Aegon o Indigno. O Aegon IV. Foi aquele cara que pegou todos os bastardos e falou, não, agora vocês são legais e legitimados e da hora. E vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí morreu e deixou isso aí e falou assim, se virem agora que isso aí, galera. E a Shira Sea-Star eram os grandes bastardos, que são alguns filhos bastardos que ele teve com mulheres da nobreza. E ela era muito hot. Sim, diz que ela era a mulher mais linda de todos. Todo mundo sempre é a pessoa mais linda de Westeros. Mas diz que a Shira Sea-Star era uma das pessoas mais lindas de Westeros. Que homens brigavam para ficar com ela. Os meio-irmãos dela tretavam, eles eram inimigos mortais, porque os dois eram apaixonados por ela, e ela pegava os dois mesmo, não ligava. Pegava com os irmãos. E uma coisa que é muito interessante sobre a Shira Sea-Star é que diziam que ela fazia magia, que ela, tipo, se banhava em sangue. Sangue de jovens donzelas pra tipo, ficar jovem, tipo vampiro das antigas. Sei lá, umas coisas muito loucas. Então, assim, ela tem um pouco a ver com magia, com bruxaria. Mas uma coisa que eu acho que tira essa probabilidade dela ser a Quaithe é que a única coisa que a gente vê da Quaithe são os olhos dela, né? Os olhos leitosos, não sei o que, são escuros. E os olhos da Shira eram bem característicos, e a Daenerys teria reparado, porque ela tinha um olho de cada cor, tipo David Bowie, sabe? Ela tinha um olho verde e um olho azul. E as pessoas achavam que isso era um defeito, né? Enquanto tinham outros que achavam que era um charme, uma beleza. Tipo, uma pessoa especial. Mas de qualquer maneira, a Daenerys teria reparado se a pessoa tivesse um olho de cada cor. Além do mais, porque a cara dela tem tão poucas coisas, ela ia reparar nos olhos, né? Só tem o olho, só tem tipo a máscara, sabe? Mas ela não poderia ter feito uma magia? Então, talvez. Lente de contato? Ou talvez assim, porque como a história se passa muitos anos depois da época que a Shira Sea-Star teria vivido, talvez ela tenha já mudado o corpo dela, tenha entrado no corpo de outra pessoa, uns negócios muito se ela loucos. faz magia pra ficar jovem também, tipo, ela faz umas coisas tipo Melisandre lá, ela tá jovem ainda. Sim, mas ela pode usar, né, um glamour, né, que é aquele que você muda seu visual pra pessoa que tá olhando. Poderia ser. Mas sabe o que eu acho mesmo? Eu acho que a Quaithe é a Quaithe, gente. Deixa ela ser, deixa ela let it be. Eu acho que é provável que ela seja uma pessoa X, ela mesma. Aí os objetivos dela são outra coisa. Os objetivos são uma coisa... Qual é essa mulher? Eu não sei exatamente qual é a dela. Tem teorias de que ela pode ser aliada do Arquimestre Marrin, que é um outro cara que não apareceu na série, que eles podem se comunicar, e até a maneira que ela pode se comunicar com a Daenerys é usando aquelas velas de vidro de dragão, sabe? Que você pode entrar no pensamento das pessoas e passar mensagens. Mas, gente, isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia especular por muito tempo aqui, porque eu acho que ainda não tem informações suficientes sobre a intenção dela nos livros, sabe? Ela quer alguma coisa. Tem gente que fala que ela quer alguma coisa relacionada aos dragões. Tem uma outra teoria que fala que ela é a Daenerys
Daenerys do futuro. Isso seria muito bizarro. Uou. Mas aí também tem a cor dos olhos. Sei lá, mas ia ser muito louco se fosse a Daenerys do futuro. É. Também tem uma teoria que ela tá ali porque ela que vai curar a escama gris do Jorah. Isso é curioso, isso seria mais pra série, né? É, eu acho que tem a ver, porque tem esse negócio dela falar que o cara vai pra Valyria, então eu vou proteger. E aí o Jorah foi pra Valyria e se fudeu. Então ele poderia voltar pra ela e Pra falar, encontrar com ela. Será que ela vai aparecer de novo na série? Eu acho muito Então. difícil que ela apareça de novo. Na série acho que não, talvez nos livros, porque nos livros mas ela é nos livros recorrente. ele não pegou a escama gris, né, o Jorah? Né, não, verdade. Mas eu acho que nos livros ela ainda deve ter alguma. Porque nos livros ela fala pra Daenerys que livros, ela quer ajudar a guiar ela no sonho lá, ela fala isso. Não, nos livros eu tenho certeza que a Quaithe deve continuar aparecendo, mas na série eu acho que não, porque não teve nenhuma visão dela com a Daenerys ali, tipo, que... não apareceu. Ela não continuou a aparecer. Ela nem falou com a Daenerys na série. Eu acho que ela era só parte dos personagens estranhos de Qarth, e assim que a Daenerys saiu de Qarth, ela perdeu a importância na série. Que é uma pena, porque eu acho um personagem muito interessante, e você fica sempre Misteriosa. imaginando, tem personagens que às vezes eles parecem super normais, e aí você depois descobre que eles tinham umas intenções bizarras. Por exemplo, o Mindinho, ele é um personagem que ele poderia passar normalmente por alguém de boas. Mas a Quaithe não, ela já chega como estranhona, e a Daenerys fica uma pensando... mascarinha. O que você quer, cara? Você é muito estranha. Não, e falando de jeito bizarro também, né? Enfim, coloquem aí nos comentários se existe outra possibilidade que você acha quem que é vocês Quaithe. acham que é a Quaithe? E- Se é a Daenerys do futuro, eu gosto dessa teoria. É muito louco, né? E não deixe de curtir o vídeo e assinar nossos canais. E volta semana que vem que tem mais toda sexta. Tchau.